Olá, jovens, continuando nossa segunda parte da aula, dia 13 de janeiro, certo? Continuando uma revisão e um olhar especial para a história da matemática. Novamente, temos aqui a representação maia, dos maias, em relação a cálculos matemáticos, certo? Por curiosidade, tá bom? Então, continuando nossa aula, ok? Temos o seguinte, só um momento, por gentileza. Continuando aqui, certo? Aonde temos a representação do cálculo matemático para o número 5.125. Os símbolos e a representação deles, certo? Então, agora vamos de Maia para China. Nesse caso, a China, na parte do período primitivo chinês, a chamada época feudal, certo? A China é uma região, um país, uma civilização fechada, mais antiga da Ásia, que literalmente deu origem aos outros povos da Ásia, certo? A importância, nesse caso, para entender a parte escrita é a relação à sua escrita antiga, a numeração antiga, os números representados dessa forma na China antiga, certo? Então, nesse caso, temos os números, o número 4.359, a representação gráfica na natureza aditiva, se não vejo a utilizada. Símbolo que equivale a 4.000, certo? Está ao lado. Símbolo que equivale a 300, certo? E símbolo que equivale a 50, e o símbolo que equivale a 9. Isso, representação do número 4.359. Mas, por não completar o zero, veja como se representa o número 5.080. Não, os chineses antigos não tinham noção do zero. Tal como foi afirmado, acredito que esse sistema numérico tinha uma segunda finalidade, talvez mais profunda, ligada à religião, profecias, muito utilizada pelos sacerdotes da época. Em finais do século IV a.C., surge uma segunda forma de escrita, que visa comatar algumas falhas em termos numéricos, mas também não completava o zero, certo? Os chineses primitivos usavam numerais que escreviam em folhas de bambu com tinta preta, como se pode observar em imagem abaixo. Uma unidade representada por um traço que tanto pode estar orientado na horizontal como na vertical, que leva à confusão entre 3 ou 21, ou 12 ou mesmo 11. Era uma aprimoração da civilização chinesa em relação aos seus números. Entre os sistemas de numeração mais antigos, encontra-se utilizado pelos chineses, adaptado pelos japoneses, no qual o japonês foi uma linhagem que veio da China antiga. No que diz respeito à matemática chinesa, seria errado considerar o fenômeno isolado, certo? Continuação dos chineses. Nesse caso, existiu sempre, pelo menos desde a dinastia Han, contemporânea do Império Romano, relações comerciais e culturais consideradas entre as regiões asiáticas, mesmo com a Europa. A ciência indiana, mais tarde, a ciência árabe tiveram influência sobre a China. Por outro lado, a ciência chinesa deixou a sua marca na ciência e em outras sociedades. Considere, por exemplo, que a sistema decimal e os números negativos podem ter vindo da China para a Índia, certo? Atualmente, o sistema decimal dos chineses representa 13 sinais fundamentais, respectivamente associados a 9 unidades, a 4 primeiras potências de 10. Sinais numéricos cujo traço mais simples, mais comumente, emprega-se o seguinte. Essa é uma representação de 1 a 10, e depois temos a representação de 100 e 1.000 símbolos. Certo? Por exemplo, isto que vocês estão vendo é uma faixa, representa o número 1347, certo? E temos outros exemplos aí ao lado direito, certo? Continuando aqui. Temos aqui, na parte literal, o nome de cada número.
E aqui, mais símbolos usual e antigo de numeração chinesa, japonesa. Mais símbolos das numerações. E agora, em relação ao Egito, os egípcios inventaram uma escrita e um sistema de numeração escrita. Essa escrita foi autônoma, desprovida de qualquer influência estrangeira. Não apenas os sinais hieroglifos que era utilizada, são todos tirados da fauna e da flora, certo? Do Nilo. Trata-se de um sistema numérico decimal, certo? Aonde temos o que? Os símbolos dos números, em traços ou em outras formas hieroglíficas, certo? Aqui, novamente, os símbolos em papiros dos números representados no Egito Antigo. A origem do logaritmo 1 foi natural. A barra é o sinal gráfico mais elementar que os seres humanos possam imaginar para a representação da unidade. A dezena constitui um desenho de um cordão que, outrora, deve ter sido usado para unir os bastonetes com um pacote de 10 unidades, certo? Como fosse uma corda esticada. A numeração escrita egípcia foi fundada numa base rigorosa decimal. Aqui temos a representação dos números 1 a 10, certo? Continuando. Outra designação para cada um dos símbolos egípcios. Símbolos estes: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Certo? Bastão, calcanhar, rolo de corda, flor de lótus, dedo de apontar, peixe e o homem. Cada um representando uma numeração. Mais tarde, os egípcios inventaram um sistema de números numerais sem usar hieroglifos que registram da direita para a esquerda, certo? Símbolos. Nesse caso, temos aqui os hieroglíficos egípcios, certo? Aqui temos a numeração 23.527 representado, certo? E temos aqui as outras numerações: 23, 4.562, 103.562, 1.413, 3, nesse caso, 3.200.000, 3.200.220, certo? Continuando. Com a ajuda desse sistema de numeração, os egípcios conseguiram efetuar todos os cálculos que envolviam números inteiros. Para isso, empregavam uma técnica de cálculo muito especial. Toda operação matemática era efetuada através de uma adição. Por exemplo, a multiplicação. 3 vezes 19 indicava que o 9 deveria ser adicionado 13 vezes. Então, 13 vezes 9 é igual 9 mais 9 vezes. 9, 9, 9, 13 vezes. Certo? A tabela abaixo ajuda a compreender como os egípcios concluíram a multiplicação. Eles procuraram na tabela um total de 13 parcelas. Era simples a soma das 3 colunas dectadas. O resultado da multiplicação 13 vezes 9 é a soma dos resultados dessas 13 colunas. Os egípcios eram realmente muito habilidosos e criativos nos cálculos com números inteiros. Mas, em muitos problemas práticos, eles sentiam necessidade de expressar um pedaço de alguma coisa através de um número. Para isso, os números inteiros não serviam. Então, temos as representações dos números através de símbolos hieroglíficos, certo? Que eram usados frações, aqui, por exemplo, certo? Então, continuaremos, pessoal, nosso conteúdo em relação ao povo hindu na próxima aula, ok? Então, obrigado pela atenção de vocês. Até nossa próxima aula.